Começando mais um vídeo especial aqui no Valor Entrevista e hoje temos um episódio marcante. Nós vamos conversar com o jornalista Alexandre Melo do jornal Metas, o jornal aqui da nossa querida cidade de Gaspar. Alexandre, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Muito obrigado, Alan. Obrigado pelo convite aí, né? Foi realmente uma honra estar aqui, né? Participando do Valor Entrevista aí, que já está há 8 anos, é isso? Aqui 8 anos, cara. Na cidade de Gaspar e região aqui, com reportagens, né? Entrevistas aí muito interessantes aí, de muito valor, né? De muito conteúdo aí para a nossa comunidade. Muito obrigado pela tua presença e para você que está nos assistindo, já deixa aquele like, compartilhe o nosso vídeo e, claro, siga o Valor Entrevista nas redes sociais. Bom, todo mundo te conhece, você está muito inserido aí na comunidade, mas de onde começou a paixão pelo jornalismo? Bom, eu não sou catarinense, né? Mas como todo bom gaúcho, eu vim morar em Santa Catarina já há 35 anos, né? Que eu moro em Santa Catarina. Eu vim para cá logo depois de estar formado, né? Me formei pela PUC, né? Pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre. Me formei em 1988. Olha só. E logo em seguida, e foi logo em seguida mesmo, né? 2 dias depois de formando, né? Eu já estava aqui em Santa Catarina, trabalhando no Grupo RBS, né? Hoje NSC, né? NSC. Trabalhar no Diário Catarinense, né? Aqui, direto em Blumenau, na época tinha uma sede, né? O Diário Catarinense tinha uma sucursal em Blumenau e eu, mais 3 colegas lá de Rio Grande do Sul, fomos contratados, então, para se juntar a essa equipe, que era uma equipe grande já, 10 jornalistas na época já trabalhavam nessa sucursal da RBS, do Diário Catarinense, né? Do Grupo RBS, aqui em Blumenau, né? E essa história, depois de formado, você veio para Blumenau e da região do Vale Europeu você não saiu mais? Não saí mais. Como foi que começou a história com o Jornal Metas? Bom, depois da RBS, que eu troquei a RBS pelo Jornal de Santa Catarina, né? Fui trabalhar também no Jornal de Santa Catarina, e uma curiosidade nessa época, nessa época o Diário Catarinense era o único jornal digital do Brasil. Foi o primeiro jornal digitalizado, né? Que você tinha lá aqueles computadores bem antigos, né? Então eu já entrei, comecei a minha profissão há muitos anos, mas já na era digital. A era digital ainda estava começando, né? Estava dando os primeiros passos. E o Diário Catarinense, ele é um jornal de 1985, quando ele foi criado, né? E ele já foi criado em 1985 já com uma redação digitalizada, com computadores, né? Eram computadores bem, você olhar hoje, são coisas bem arcaicas, né? Mas naquela época era uma novidade, assim. Então eu saí de uma faculdade em que eu trabalhava, em que eu me formei fazendo texto em máquina de escrever, direto numa redação digitalizada, né? E aí depois eu fui para o Jornal de Santa Catarina, e lá sim, lá eu voltei para a máquina de escrever, porque lá ainda era só máquina de escrever. Então, escrevíamos os textos lá em laudas, né? Sim. E trabalhei um período no Jornal de Santa Catarina. Também, quando deixei o Jornal de Santa Catarina, aí eu fui como a gente diz, eu fui para o outro lado do balcão, né? Eu fui trabalhar numa empresa, né? Na iniciativa privada, numa área de comunicação, né? Na assessoria de imprensa de uma empresa ali na época Ceval, depois virou Bung, né? E trabalhei durante muitos anos ali na área de comunicação, primeiro como funcionário, né? E depois como terceirizado. Aí você vem para o Metas, é isso? Aí nessa época eu trabalhava na Ceval e depois Bung, eu tive meus primeiros contatos com o Jornal Metas, como eu era da assessoria de imprensa, né? O Jornal Metas é de 2000, né? Eu trabalhei na Ceval e Bung de 1991 até 2008. Então, nesse período, eu conheci, né, o Jornal Metas, conheci o Jornal Cruzeiro do Vale, trabalhei um período também no Jornal Cruzeiro do Vale, e em 2000
2005, por aí, 2006, quando eu já estava terceirizado pela Ceval, tinha uma empresa de comunicação, eu passei a fazer alguns trabalhos para o Jornal Metas, alguns encartes, né? Encartes, reportagens especiais, né? Cadernos especiais. Em 2004, por aí, eu comecei a fazer esse trabalho, né? Eu era um prestador de serviço do Jornal Metas. Pô, já vai mais de 21 anos. Tu vê, cara. Bastante tempo. Bastante tempo. O que é que tu aprendeu com a profissão, cara? O que é que tu destaca assim? Porque eu sei que a profissão mudou muito, o jornalismo brasileiro mudou muito, né? Mas o que é que tu indica assim que foi uma coisa importante, não sair da linha, né? Eu acho que o mais importante do jornalismo é aquele jornalismo que você faz com as pessoas, essa proximidade que você tem com as pessoas. Uhum. Eu gosto muito de contar histórias, né? Contar a história da vida das pessoas, né? Uhum. Então, todos esses anos de profissão, principalmente nesse período aí que eu estive no jornal, que eu estou no Jornal Metas, né? Eu conheci muitas histórias e isso é uma coisa que a gente leva para o resto da vida, exemplos de vida assim, fantástico de pessoas que superaram, né? Muitos descendentes de imigrantes aqui da região, né? Então, eu acho que isso são, assim, que eu guardo com muito carinho, são essas reportagens, né? São inspiradoras, né? São as reportagens inspiradoras, né? E que a gente leva para as páginas do jornal, ou hoje leva para um vídeo, ou para um outro canal, né? De mídia, e que realmente impacta as pessoas, né? Sim. Eu gosto de trazer temas, né? Que impactem as pessoas, que as pessoas possam se motivar, né? E que as pessoas possam seguir aqueles exemplos. Claro. Bons exemplos. Ô Alexandre, e uma coisa importante também eu te perguntar, hoje tu é diretor, redator-chefe, é isso? Sou coordenador de redação do Jornal Metas. Sim, e como é que é o teu dia a dia? Tu tem que colocar tudo isso que a gente vê no jornal impresso em ordem. Hoje a gente ainda faz, né? Tem muita gente que ainda pergunta pra gente, mas por que vocês ainda fazem jornal impresso? Essa é uma pergunta que a gente ouve quase que todo dia, né? Sim. Mas enfim, o jornal impresso, ele é mais do que um jornal para mim, ele é um conteúdo histórico, ele é um documento histórico, né? Porque o que está na rede social, o que está na internet, isso tudo com o tempo, isso vai se apagando, isso não vai ficar ali para o resto E o jornal impresso, não, isso aqui vai para um arquivo, né? Um arquivo histórico, né? Lá no arquivo, na biblioteca de Gaspar tem todos, né? Tem os exemplares do Jornal Metas, tem o arquivo histórico do estado de Santa Catarina, também tem todas as edições do Jornal Metas lá, que a gente entrega para eles, né? Mensalmente a gente manda para lá um pacote com todas as edições impressas. Então eu vejo o jornal impresso ainda como um veículo muito importante, justamente para manter viva, para poder registrar a história. É como um livro, né, Alan? Exatamente. O livro, quando surgiu a internet, agora o livro vai ser digital. Sim. Ninguém lê hoje, poucas pessoas leem livros digital, né, o e-book. Né? Hoje as pessoas ainda vão na livraria e compram o livro. Exatamente. Então, tem um magnetismo, né, Alexandre? Exatamente. De você receber o jornal em casa, de você folhear o jornal. Nem todo mundo quer uma tela. Tem pessoas como eu, por exemplo. Não é que eu sou velho não, tá, pessoal? É que a gente gosta mesmo, ó o barulhinho, o barulhinho de ficar passando as páginas, dar as informações de forma adequada, tudo dentro de um script bacana, bem organizado. Eu ainda sou também desse período, apesar de que os filhos, né, a gente sabe. Os filhos curioso, Alex, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas eu vou revelar aqui. Quando você vai fazer uma reportagem, né, a gente, claro que a gente não faz só jornal impresso, a gente faz também vídeo, faz entrevistas, bota material no nosso site, né? Mas quando a gente vai fazer uma reportagem, entrevistar uma pessoa aqui da cidade de Gaspar, elas na maioria das vezes elas perguntam, tá, mas vai sair no jornal impresso também, né? Porque eles veem ali a gente filmando, né, com celular, fazendo com microfone, né, fazendo reportagem, e no final sempre vem aquela pergunta, vai sair também no jornal impresso, né? E porque a gente diz, tem claro, isso, claro, né? Tem isso. Tem as pessoas gostam de se ver. Esse magnetismo de poder. Eu tenho ali minha matéria que você fez lá, o pessoal todo fez. Ficou tão legal, tem ali um monte de exemplar guardado. O pessoal gosta de ver. Olha só,
gosta de ver. Não tem nada mais bonito do que uma página bem diagramada no jornal impresso. Exatamente. Né? Na internet você não consegue, no site você não consegue fazer. E como as coisas acontecem, do giro, rapidez que acontecem as coisas, realmente as coisas vão ficando para trás e coisas novas vão acontecendo. Então, é por isso que eu acho que o jornal impresso ele não vai acabar, ele está se ajustando aos novos tempos, né? Ele está compartilhando, né, com outras mídias, né? Mas tu vê, ó, há 30 anos atrás se usava pochete. Sumiu, mas agora começou a voltar. Muita gente usando pochete. As coisas, elas são assim, são cíclicas, né? Elas vão aparecendo e vão acontecendo. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, entrando aqui na nossa pauta. Qual é o principal diferencial do Jornal Metas em relação a outros veículos de comunicação na região de Gaspar? Bom, primeiro eu acho que é a tradição, né? O Jornal Metas ele tem uma tradição, está completando, né, no dia 18 de março desse ano, 25 anos de circulação, né? Ininterruptos aí na região. Já foi um jornal bissemanal, hoje ele é um jornal semanal com 24 páginas, né? E ele é um jornal que o nosso maior patrimônio que nós temos hoje, o nosso maior valor é a credibilidade, né? Sim. E os nossos assinantes, que nós temos ainda muitos assinantes. Nosso jornal hoje ele é praticamente só entregue na mão de assinantes. Então, Sim. a nossa responsabilidade com o conteúdo que a gente publica é maior ainda, Sim. porque as pessoas estão esperando na porta de casa o Jornal Metas, os assinantes, né? Eles não vão na banca comprar porque eles se interessaram pela manchete ou por determinada matéria. Claro. Eles querem receber um jornal com conteúdo porque eles assinaram, já pagaram antecipadamente a sua assinatura, né? Para poder receber o jornal em casa, né? Então, se torna ainda mais fundamental que a gente entregue um conteúdo e um conteúdo muito local, né? As pessoas gostam de ler notícias da sua cidade, da sua região, o que a gente não consegue ver em outros jornais de grande circulação, né, de circulação estadual. Né? Aqui em Santa Catarina a gente não temos mais um jornal de circulação estadual, mas uma Folha de São Paulo, né, um Estadão, eles não trazem mais o buraco de rua. Isso você vê só no jornalismo local, que a gente chama de jornalismo regional, né, no jornalismo feito na cidade de Gaspar. Então, o jornal, ele é o veículo de comunicação, o Metas, eu vejo ele quase como um patrimônio da comunidade de Gaspar. Exato. E de que forma o Jornal Metas contribui para o desenvolvimento da comunidade de Gaspar? Não apenas com as informações, né? A gente sabe que tem muita história para ser contada. Como é que tu enxerga essa relação? O jornal ele é fundamental, por quê? Porque ele é um elo de ligação entre o poder público e a comunidade. A comunidade muitas vezes não tem acesso a determinadas informações, a determinados serviços, e o jornal consegue ser essa ponte, consegue fazer essa ligação entre aquilo que a comunidade espera do poder público e aquilo que o poder público não está realizando. Sim. Porque às vezes o poder público não consegue realizar todas, né, as obras ou todos os investimentos que precisa. E às vezes o Jornal Metas serve como um alerta, né, um chamado, né, ao poder público para que ele execute determinada obra ou faça determinado investimento, né, principalmente na área da saúde, na área da educação, né, que é onde a comunidade tem as maiores demandas, né? Então, o jornal ele se coloca, né, justamente para que o poder público possa ser alertado. A comunidade, né, fala através do jornal. O jornal é a voz da comunidade. Então, a comunidade está falando aqui que precisa botar mais uma creche no bairro, ou precisa pavimentar a rua, ou precisa tapar aquele buraco. Sim. Então, esse é o papel fundamental. É o jornalismo comunitário que a gente diz, né? Para a comunidade. Então, a gente acaba realmente, na maioria das vezes, a gente consegue alcançar o objetivo, que é justamente atender a comunidade, né? Às vezes o poder público não sabe o que está acontecendo ali, naquela determinada região da cidade. E o jornal vai lá, faz a matéria, coloca na entrevista lá a comunidade diz, não, eu quero isso. Não adianta asfaltar a rua se tem o esgoto lá, céu aberto. Sim. Então, muitas vezes o poder público não tem esse discernimento, né, de ouvir a comunidade sobre o que a comunidade quer de fato que seja feita, né, naquela região. E o jornal às vezes consegue.
Ô Alexandre, e vocês não estão apenas no impresso, né? Já vou passar aqui, siga aí nas redes sociais, Jornal Metas, aqui da cidade de Gaspar. Vocês fizeram essa migração também, aproveitam também desse universo digital, né? Sim, o Jornal Metas, ele foi o primeiro jornal aqui de Gaspar a estar na internet. Lá em 2004, 2005, 2004, o Jornal Metas já estava, né? Mas naquela época apenas tudo que era feito no jornal impresso ia para o site do Jornal Metas. Sim. Então, as notícias eram as mesmas. Hoje não, né? Hoje a gente tem um jornal diário, né? Que é o nosso, na internet, que é o nosso site, né? E ali a gente coloca todas as notícias que a gente não consegue, né? Que ficariam defasadas para um jornal semanal. Exato. Então, o que acontece hoje? Né? Hoje nós tivemos uma edição que circulou. Então, tudo que acontece... Que é essa? Acontece hoje, amanhã, segunda-feira. Então, isso aí vai tudo para o site para que não fique defasado, para que a gente possa acompanhar e dar informação para o nosso leitor, né? Perfeito. A gente vai para o nosso segundo bloco, vamos para o intervalo aqui, ainda tem umas informações aqui bem legais para passar para vocês a respeito do Alexandre e também do Jornal Metas. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia, já voltamos. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional com Alexandre Melo, jornalista do Jornal Metas. O seu jornal, eu tô com o meu aqui, ó, a edição de hoje, cara, fresquinha. Tá aqui, dia 30 de janeiro, o mês que nunca mais vai acabar, né? Porque, meu Deus do céu, estamos para chegar ao dia 80 do mês de janeiro, o mês de janeiro não acaba. Ô Alexandre, agora eu quero te fazer uma pergunta com relação ao público do Jornal Metas. Como é que vocês se conectam com os seus leitores? Qual é o principal público? O nosso público principal, né, é o público... É que existem públicos diferentes, né? Tem o público do jornal impresso, que é um público de 40 anos para cima, uma idade, né, que gosta ainda do jornal impresso, né, que não abre mão, e o público mais jovem é através das redes sociais, né, das nossas redes sociais, do site, né, dos nossos canais de comunicação. Então, essa... É bem diferente, é bem segmentado, né? O público das redes sociais e do site e o público do jornal impresso. São públicos bem distintos, a gente observa isso. Sim. E deixa eu te perguntar, vocês também fazem um trabalho como eu faço aqui no Valor Entrevista, que é sazonal. Por exemplo, agora, ano passado a gente teve as eleições municipais. Vocês também fazem essa cobertura. Sim. Passa a eleição, aí o foco é mais classe empresarial, como é que é? Não, aí é a cidade como um todo, né? Cidade como um todo. A gente faz a cobertura, como eu estava falando no bloco anterior, a gente cobre todas as necessidades, as demandas da comunidade. Sim. Claro, a nossa principal fonte, né, de informação é o poder público, é a Prefeitura de Gaspar. Né? É de lá que vem a maioria das informações e é lá também que a gente vai buscar, né, aquilo que a gente tem para complemento de alguma matéria, uma reportagem, é sempre dentro da Prefeitura de Gaspar. Então, as pessoas que vão nos responder, não a nós, né? Responder à comunidade, né? Exatamente. Porque quando a gente faz a reportagem, não faz reportagem para a gente, está fazendo reportagem para a comunidade. Sempre, né? Pessoal, Alexandre Melo aqui no Valor Entrevista, exclusivo, fazendo esse bate-papo com a gente a respeito do Jornal Metas, um pouco também da história dele como jornalista. A gente vai agora para a última pergunta, que é o seguinte: e os planos do Jornal Metas para o futuro? Como é que vocês pretendem construir aí, continuar relevantes em um cenário de constante mudança para a comunicação, cara? A gente precisa estar sempre, né, Alan, se atualizando, né? Todas as questões, né, todas as plataformas de mídia, de informação, né? A gente precisa estar sempre muito ligado, muito antenado nas novidades. Está aí, né, o inteligência artificial, né? Que talvez seja a última das tecnologias aí que vem para revolucionar de fato, né, a comunicação, né? A gente até poderia estar fazendo essa entrevista aqui e não sermos nós Exatamente. nós, só um avatar. Só um avatar aqui no estúdio, né? Então, até isso hoje
é possível. Então a gente precisa estar sempre se atualizando, buscando novas tecnologias, buscando novas formas de comunicação, né, que vão surgindo, né, aos poucos, né, que vão aparecendo no mercado. Embora a gente seja um veículo de comunicação numa cidade pequena como Gaspar, mas hoje a gente está numa verdadeira aldeia global aí, né? Pela estrada digital. Então a gente precisa acompanhar de fato, né, todas as mudanças que estão ocorrendo aí. E o Jornal Metas, claro, hoje a gente faz jornal impresso, mas a gente faz vídeo, a gente faz entrevistas, faz podcast, faz todo tipo de comunicação, né, que a gente necessita para levar aquela informação rápida, né, para o leitor. Porque hoje a comunicação, o que mais impactou a tecnologia na comunicação, sem dúvida, foi a velocidade, né? Você precisa ser rápido, precisa ser ágil hoje, porque tem muita gente, tem muita informação, né, caindo nas redes sociais. Né? E tem que filtrar bem, né, cara? Porque, por exemplo, lembra da menina da cadeira do avião lá? Sim. A menina teve mais de 2,5 milhões de seguidores em 24 horas. Hoje, ninguém se fala mais, né? Não se fala mais nela, enfim. É tudo muito rápido. Agora, com certeza, a elegância do jornal impresso nunca vai acabar. E o trabalho que o Jornal Metas faz aqui na cidade de Gaspar é, sem dúvida, um trabalho de altíssima qualidade. E a gente teve o prazer aqui de apresentar a vocês o Alexandre Melo, jornalista responsável também, junto com a família, né? Mandar um abraço para a família, né? Beto, a Júlia, os filhos. Como é que vocês estão lá de estrutura? Hoje a nossa estrutura está bem reduzida, né? Em função até da questão de custos mesmo. Hoje está muito caro, né? Em função do papel, fazer jornal impresso, né? Subiu bastante. O papel hoje é cotado em dólar, né? Então, e existe uma série de restrições hoje, até questões de meio ambiente, né? Sim. O uso de papel, né? Então, a gente teve que reduzir bastante, né, a nossa equipe lá no Jornal Metas, mas dentro do possível a gente já está conseguindo, né, atender cobrir todos os eventos daqui de Gaspar e produzir um jornal de 24 páginas semanal, né, com circulação todas as quintas-feiras e alimentar lá o nosso site, né, com notícias diárias que vão acontecendo, principalmente aqui no nosso município e na região, né? Perfeito. Alexandre, gostou do papo? Excelente, né? Legal, né? Muito bom. Vamos aproveitar e mandar um abraço aí para a Júlia, para o Beto, para o pessoal todo aí do Jornal Metas e principalmente para você que é leitor nesse universo digital e também de forma impressa. Ale, obrigado pela tua presença aqui. Em meu nome, em nome de toda a equipe do Jornal Metas, né? Esse ano, como já disse, estamos fazendo 25 anos, né? 25 anos. O José Roberto deixa o Beto, né? Ele está com o jornal desde 2002, né? Que ele é proprietário do jornal, mas o jornal é de 2000. E a Júlia também, que é a nossa administrativa lá, né? Gerente administrativo. E toda a equipe lá do Jornal Metas, né? Que fica no Centro Empresarial Atitude, ali na Rua São José, né? 253, no terceiro andar. Né? Lá é a nossa sede. Perfeito. E eu quero também expressar o meu agradecimento, a minha gratidão. Sempre que eu precisei do Jornal Metas, me atendeu muito bem, graças a Deus. Teve a nossa matéria no passado, uma matéria muito legal, das 1000 entrevistas realizadas aqui no Valor Entrevista, e a gente fica com esse sentimento de gratidão. E a porta está aberta. O que tiver de interessante para a gente divulgar, vem aí para a gente bater um papo. E para vocês que estão aí nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, por acompanhar o Valor Entrevista. Hoje tivemos esse papo sensacional aqui com o Alexandre Melo, de Jornal Metas. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Um abraço. Tchau.